Eu quero dividir com vocês em João capítulo 6, do versículo 48 ao 50. E se quiserem ler comigo no aplicativo, no celular, ou se trouxeram uma cópia física da Palavra de Deus, senão nós vamos colocar no telão para vocês. Eu vou usar a versão de 1984, a nova versão internacional. É sério, vocês vão ver que as palavras são diferentes, não foi piada. Mas eles mudaram. Eles revisaram, então pode ter algumas palavras diferentes do que a que vocês vão ler. E da que eu normalmente prego. Vamos ouvir. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão, que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu gosto tanto disso. Quando eu leio, eu vou voltar, vamos ler de novo. Foi por isso que vocês vieram, pela palavra de Deus. Essa coisa tomou vida para mim ontem, eu estava pregando isso. Eu estava falando com o meu pastor Gregory Shell, depois da igreja, na varanda. Eu comecei a andar em círculos pelo quintal falando para ele e que esses versículos tinham tomado vida para mim. Eu estava falando com ele no telefone, não sei se ele estava a fim de ouvir. Ele deve ter posto no Viva Voz ou no Mudo, alguma coisa assim, e foi cortar a grama. Mas ela diz, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão. Vamos repetir, aqui está o pão. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E o título que eu vou usar hoje é Prazo de Validade. Agora fala para quem está do lado, confere o rótulo. Amém. Podem sentar. É doido como a gente acha que conhece alguém por anos e aí a pessoa faz alguma coisa que faz você questionar tudo que você achou que soubesse dela. Parece que tá passando por alguma coisa. Ela tá sentada do teu lado? Bom, eu sei qual é o filme favorito da Holly, a cor favorita, as lojas favoritas, as marcas favoritas nas lojas favoritas. Eu sei muita coisa dessa mulher. Eu sei os livros favoritos dela. Eu sei o clube de leitura favorito, que aliás tem essa semana o que ela está lendo para o clube de leitura, mas é que às vezes, no contexto de um casamento, onde você acredita que conhece alguém, a pessoa pode te chocar. Outro dia ela me deixou horrorizado. Porque eu achei que conhecesse ela tão bem, até eu ir na geladeira, e eu peguei o queijo, e eu ia comer umas fatias de cheddar, pro meu estilo de vida low carb. Só um lanchinho. E eu olhei o queijo, e vi que tinha vencido há 3 meses. A geladeira estava bem cheia, sabe? Mas eu vi aquilo. E quando eu fui jogar no lixo, ela ficou na minha frente, me impedindo de jogar fora. Ela disse, não, você tem que cheirar antes. E eu pensei, não precisa, amor, tá escrito aqui no rótulo, tá fora do prazo. E ela disse, eu sirvo comida fora do prazo o tempo todo. E ela disse que a data de validade é só uma sugestão. Eu pensei, o demônio tá vivo. Cheira, sabe? Você pensa que conhece a pessoa. Quando vê, estão envenenando você, tentando pegar o seguro de vida. É o que vamos ver. Seguro de vida temporário, mas... Sabem, é que no seu relacionamento com Deus, você acha que conhece Ele. Você acha que sabe como Ele é. E conforme as suas experiências de vida se acumulam, e as maneiras pelas quais você testemunha Ele operando na sua vida que você não espera, e que você não previu, e que não se encaixavam nas suas noções pré-concebidas de como Deus era há 18 anos, Ele não muda. Mas o jeito de ver Ele devia mudar. É necessário. Ele precisa expandir. Ele precisa... Não vão gostar dessa palavra porque acham que é uma palavra dos ateus. Evoluir. Para incluir as partes de quem ele é.
e que a gente não conhecia em nossa arrogância, no nosso orgulho. Porque conforme as provações da vida nos quebram, ficam espaços para Deus entrar, e Ele não conseguia entrar quando a gente estava fechado pensando ser perfeito. Mas quando a gente vive mais, acena para mim aí atrás, quando a gente vive um pouco mais, a gente chega naquela idade em que começa a dizer, eu morro e não vejo de tudo. Eu pensei que eu soubesse quem era um bom cristão e quem não era. Eu pensei que eu soubesse o que Deus sempre ia fazer e como Deus sempre foi, mas Ele vivia surpreendendo eles na pessoa de Jesus Cristo quando Ele andou na Terra. Ele estava mostrando para eles, aos poucos, quem Ele era. Ele não estava mudando para ser uma coisa que Ele não era. Eles que estavam vendo Ele como sempre foi. Isso exigia uma readaptação, porque se você pegar o que eles pensavam no Antigo Testamento, eles viam muita ira e vingança, porque era assim que eles viam Deus, através daquela lente. Mas se olharem a história redentora, o Deus da Bíblia se revelou como alguém que não só é cheio de amor e cheio de graça, mas Ele é amor. Ele é graça. A Bíblia não diz, Deus tem amor. Deus é amor. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele sempre foi cheio de graça e de verdade. Nós só vimos isso na pessoa de Cristo. Mas é aos poucos. E tem uma razão para Deus não mostrar tudo de uma vez só. Se chama misericórdia. Se Ele mostrasse tudo, você ia morrer. Você ia desistir, ia cair fora, ia ficar tão esgotado. Então, como Ele é bom e como Ele é sábio, Ele se revela a nós aos poucos, e aos poucos Ele mostra o propósito dele para a sua vida. Para você entender de uma vez só. E se você for organizado, ou um maluco controlador, isso vai te estressar. Isso estressou os discípulos. Ele não contava tudo para eles. Eles apareciam para pregar, ele dizia, eu vou pregar um pouco. Ou melhor, era pior do que isso. Aliás, João capítulo 6 diz, vamos embora. João Batista tinha sido decapitado. As coisas estão bem loucas. Vamos embora. Ele não contou que ia ter uma multidão esperando do outro lado, não por não saber, mas porque sabia que não iriam com ele se eles soubessem. Então, se Deus não te mostra o que está esperando você do outro lado, é porque Ele sabe que você não vai se souber o que tem lá. Então, Ele vai te levar lá e mostrar o motivo inicial dele ter ido. Quando Ele começa a curar pessoas, certo? Ele começa a abençoar, Ele começa a ensinar. Fica tarde, os discípulos... Eu sei que já ouviram essa história, mesmo que tenham ido à igreja só uma vez. É tipo uma história muito conhecida da Bíblia. 5.000 homens, mulheres e crianças, 5 pães de cevada, 2 peixes, um garotinho que Pedro bateu para roubar o lanche. Eu inventei isso, é só especulação, é especulação. Eu fiquei pensando como um garoto entregou o lanche. Eu tenho filhos e eu nunca vi eles oferecendo ou dando alguma coisa para o Senhor. Então, nem ninguém, mas tem essa sensação de que eles estavam colhendo o que podiam sobre a identidade desse Cristo que eles escolheram seguir pelas atividades que viam ele fazer. E o que ficou confuso foi que, muitas vezes, as pessoas ficavam tão focadas no que ele fazia que perdiam o foco de quem ele era. Então, João nos dá 7 declarações, só em seu evangelho, que ele coleta, que começam com o nome de Deus que foi revelado a Moisés na sarça em chamas. Eu sou. Essa é a primeira. Eu sou o pão da vida. E quantos estão gratos que a primeira coisa com a qual Jesus queria ser identificado era alimento, carboidratos. Quantos estão gratos que a primeira coisa que ele queria que soubessem é: eu não sou apenas o seu provedor, eu sou a sua provisão. Se eu sou apenas o provedor, você precisa do que vem da minha mão. Mas se eu sou a provisão, você pode confiar tranquilamente que mesmo que não vá na sua direção, tudo o que você precisa para viver em santidade está em mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Se não consegue ver o próximo passo, tudo bem. Eu vou te dar luz o bastante para o próximo passo que eu te chamei a dar. Não para os próximos 1500. É uma revelação progressiva. Eu sou a porta. Você entra através de mim e sai através de mim. A igreja não é a porta. Os outros não são a porta. Eles não podem decidir como vai ser a sua vida ou não. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu vou guiar você pelo vale da sombra da morte. É só uma sombra, porque eu sou a ressurreição e a vida.
Mesmo as coisas que morreram na sua vida passam pela ressurreição. Eu profetizo aos ossos secos. Se o sopro de Deus atingir os ossos no vale, eles vão ressuscitar e viver em nome do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Tem imitadores, tem substitutos, mas eles não podem te sustentar. Eu sou o pão da vida. E para fazer eles verem, ele tem que trazer eles de volta para as experiências deles. E muitas dessas experiências aconteceram antes de eles existirem. E para fazer vocês verem que Deus é o provedor, eu quero mostrar uma coisa. Em Êxodo capítulo 16, que diz muita coisa para mim. Como em várias fases da minha vida, eu sinto que a demanda é maior que a oferta. Os discípulos não foram os primeiros a ficarem em uma situação que era demais para eles. Eu estou pregando para pessoas que estão em situações que são demais, em alguma área da vida. E eu acredito que, tirando o aparelho que está no seu bolso, nós estamos vivendo em uma época de exageros. Informação demais. É verdade. Eles estão mostrando agora, através de estudos sobre a fadiga da compaixão, que, por saber sobre tudo de ruim que acontece no mundo, estamos ficando incapazes de nos mobilizarmos para fazer qualquer coisa sobre as coisas que podemos mudar de verdade, porque estamos tão sufocados com coisas demais. Demais. Os discípulos viram a multidão e disseram, tá ficando tarde, Jesus. Isso é em João capítulo 6, antes de ele dizer, eu sou o pão da vida. Isso foi o que levou a essa frase. Essa é a história por trás da afirmação. Ele não falou uma coisa fora de contexto. Ele pegou o pão e multiplicou, e todo mundo comeu. Mas antes disso, a tendência dos discípulos era a mesma tendência que nós temos quando é muita coisa. Manda eles embora. Manda eles embora. É demais. Não posso resolver tudo. É demais. É muita dívida financeira. Eu nem sei por onde começar a sair disso. É muita coisa. É demais. É muita coisa na minha agenda. É demais. E aí, se o espírito do é demais ficar em você muito tempo, vai se tornar o espírito do não é o bastante. Amém. E você começa a avaliar o seu potencial com base nas suas experiências. E Deus é muito bom numa coisa, e em momentos assim, na nossa vida, se você está num momento assim na sua vida, e eu com certeza já passei por isso, quando começamos a jogar oportunidades fora, porque não acreditamos que temos recurso para satisfazer a necessidade. Você pode se identificar com essa passagem e a afirmação eu sou o pão da vida. Então, recentemente, e eu já vou falar sobre Êxodo 16, eu não esqueci, tá? Mas eu comecei a notar que eu estava recusando coisas que eu acredito que Deus queria que eu fizesse. Mas a questão não foi que eu estava ocupado demais para fazer. Eu comecei a sentir que eu não tinha o bastante para dar. E eu comecei a me assustar que talvez eu fosse me expor para tentar fazer aquilo e eu não ia ter o que as pessoas esperavam que eu tivesse. Então eu comecei a recusar as coisas que Deus estava tentando trazer até mim, para multiplicar as provisões dele e para me usar, que era o que eu queria. Mas quando você fica pensando que é demais, logo isso se torna um sentimento profundo de não ser o bastante. E eu acredito estar olhando para pessoas, eu acredito nessa epidemia cultural, que nós nunca passamos por um período em que nós nos sentimos tão privados e esgotados, e incapazes para encarar os desafios da vida porque estamos constantemente expostos para a necessidade do mundo de uma vez só. Isso mesmo. Então Jesus diz, os seus antepassados comeram o maná no deserto. Semana passada eu falei sobre o deserto, e eu falei sobre encontrar a sua água em lugares secos. Que Deus sempre vai colocar uma rocha de onde sai água, inclusive nos períodos mais secos e difíceis da sua vida. E como quando você está com fome e com sede, você fica suscetível a substitutos. Por isso você fica tentado a transformar pedra em pão. A passagem do deserto, que Jesus demonstrou ao superar a tentação, e a nação de Israel sucumbiu à tentação, é mencionada em Êxodo 16. Lembram que eles atravessaram o Mar Vermelho? Eles estavam no Egito há muito tempo sofrendo com a escravidão. E depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles habitaram um lugar chamado deserto. Não era o nome exatamente, eram várias paradas ao longo do caminho.
Por algum tempo depois que eles deixaram o Egito, aparentemente, eles fizeram uns lanchinhos. Mas, no momento em que a comida acabou, eles ficaram numa situação interessante. Igual aos discípulos em João 6. Estavam num lugar remoto e não tinham o suficiente para fazer o que precisava ser feito. E eu quero que olhem para a Escritura porque é uma espécie de teste que alguns de vocês estão passando agora. O teste chamado Agora Você Confia em Mim? Você recebe tantas oportunidades na vida para confiar de novo em Deus. E sempre que você confia nele num nível diferente, numa situação diferente, você vê uma dimensão diferente de quem ele é e do que ele é capaz. Acompanhe em Êxodo capítulo 16, se eu conseguir achar. Tá aqui, diz, toda a comunidade de Israel, primeiro versículo, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, onde eles passaram 430 anos no Egito, para onde a princípio eles foram para fugir da fome, que era em Canaã. Mas aí no Egito, o lugar para onde eles foram para fugir da fome se tornou o lugar onde eles foram escravizados pelo faraó. Nós falamos disso na semana passada. Assistam o vídeo, é de graça no YouTube. Você não tem desculpa para não assistir. Baixe o podcast, baixe o app e assistam a mensagem. Mas o que nós sabemos é que eles saíram do Egito, mas não estão em Canaã. Eles estão no lugar em que precisam da provisão de Deus, mas eles não acessaram totalmente a promessa de Deus. E eu chamo isso de decepção da libertação. É quando Deus te tira de alguma coisa, mas não chega a te levar para outro lugar. É quando você levanta a mão para receber Cristo, mas você ainda tem problema com a raiva. É quando você acredita que Deus tocou você na adoração, mas você continua sentindo a bursite quando chega em casa. É quando Deus te faz uma promessa e fala uma palavra sobre a sua filha e o comportamento dela piora na terça em comparação ao da semana passada. É a decepção da libertação, quando ele te tira, faz você passar, superar, mas agora eles estão presos num lugar se perguntando o que vamos comer. E eles não passam no teste porque, em vez de agradecer pela graça de Deus que nos levou até lá, eles começam a reclamar do que vem pela frente. Isso é na época da Bíblia. Não acontece mais. A Bíblia é antiquada. Os tempos mudaram. Mas eles saíram do Egito, prestem atenção. Quando o prazo de validade do período de sofrimento chegou ao tempo do paraíso. Tudo o que você passou na sua vida, tudo que, até mesmo que o inimigo faz na sua vida, tudo que você faz para si mesmo na sua vida, não pode continuar para sempre. E não pode continuar para sempre pelo seguinte: você não é responsável pelo calendário dos eventos, do propósito de Deus no mundo. Então, mesmo que o diabo esteja mexendo com você na sua mente, mesmo que o diabo esteja mexendo com você na sua família, ele não pode mexer com você o tempo que ele quiser, por mais que ele queira. Deus teve que dar permissão ao diabo para machucar Jó. Ele não podia fazer o que ele queria fazer pelo tempo que ele queria fazer. Deus disse, agora já chega. Vamos gritar, já chega. E quando Deus viu seu povo tendo que lidar com a escravidão no Egito, num determinado ponto ele disse, agora já chega. E quando ele falou com Moisés, ele disse, eu vi o meu povo maltratado, eu vi as suas costas machucadas pelo trabalho duro, e eu os ouço clamando por mim, e já chega. E eu vim para libertar o meu povo e tirá-lo do Egito. Todo período de sofrimento, todo período de luta tem um prazo de validade. Deus é soberano, Deus está no comando, o inimigo não comanda a minha vida. E quando aquilo acabou, e um mês se passou, eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas agora eles precisam comer. E foi por isso que eu pensei que Jesus lembrou disso para dizer, eu sou o pão da vida. Como eu fiz na outra vez. Prestem atenção. Como eu fiz antes, naquele momento. Como eu cuidei de vocês antes. Como vocês não sabiam antes, e eu fiz mesmo assim. Eu sou. Como eu era, eu sou. E como eu sou, eu vou ser. Eu quero transmitir amor através desse sermão, mas isso é para esse setor, quinta fileira desse setor. Eu sou, eu era
eu vou ser. Eu sou, eu era. Como sabe que eu sou? Porque eu era. Como sabe que eu vou ser? Porque eu sou. Como sabe que eu sou? Porque eu era. Tenha um testemunho na sua vida da fidelidade de Deus que vai permitir você confiar nele nessa fase. E você consegue fazer isso várias vezes. Se você confiar em Deus em um teste, pode confiar em outro. Álgebra 2 é o seu prêmio por passar em Álgebra 1. É isso aí. Eu gostei disso. Você não se forma, você vai ter que confiar nele de novo. Eu nunca vou esquecer o que a Holly me falou quando Elaia nasceu. Ela disse, você não para de se preocupar com o seu filho depois que ele nasce. Isso mesmo. Porque você sabe, ele tá lá na sua barriga, comendo abacates ou sei lá o quê. Sabe, tudo certo, pré-natal, o que esperar quando for nascer. A propósito, o livro do papai é um saco. Eu quero meu dinheiro de volta. Aquilo nos colocou muitas expectativas sobre nós. É a decepção da libertação. A criança nasceu. Agora eu tenho que cuidar dela noite e dia. Eu me preocupo quando chora. Eu me preocupo quando tá quieta. Eu me preocupo. E agora? Eu não posso apenas confiar a vida do meu filho a Deus quando ele é um bebê? Porque é assustador. A gente corre pela casa, protegendo eles de tudo, sabe? É o primeiro. Bom, nós temos 3. No terceiro, a gente já sabia. Mas o primeiro, você protege as tomadas com aquelas coisas plásticas. Aí você confia eles a Deus quando são adolescentes. Isso mesmo. E não existem proteções plásticas para os amigos. Então agora é assim. Aí! Confia em mim agora. Confia mais em mim. Confia em mim para valer. Confia bastante em mim, eu sou. Porque eu era. E eu também vou ser. Eu sou esse tipo de Deus. O pão da vida, aqui, é o pão. E eu vou apontar 2 coisas que nos impedem de confiar nele. 2 coisas que nos impedem de confiar estão na passagem. Ela diz, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Eu queria dizer que eles ficaram gratos a Moisés e Arão por causa de toda a coragem que eles tiveram para tirá-los do Egito e ficar na frente do faraó e permanecer durante o período das 10 pragas, mas não, as pessoas geralmente esquecem. As pessoas tendem a focar no que falta. E também tendem a ter uma memória seletiva. Porque, às vezes, o que te impede... Querem fazer anotações? É a única chance que vocês vão ter nesse sermão. O que te impede de confiar em Deus no presente é o seu apego ao passado. É como quando se fica muito tempo no Egito e você está longe há mais de 1 mês e você começa a se lembrar de uma maneira diferente de como era. É quando você... É uma memória seletiva. Eu não quero começar nenhuma briga de casais aqui, mas às vezes, até num relacionamento, pode haver uma memória seletiva pro que você disse e o que eu disse. E isso está acontecendo aqui. É uma memória seletiva. É igual... Vamos ver o que eles dizem. No deserto reclamaram, versículo 3. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lembra que eles estavam chorando para Deus tirá-los do Egito? Mas agora, estão dizendo que era melhor ter morrido lá. Porque lá... O versículo está na tela? Sim. Digam a palavra lá. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne. Quando eles batiam em vocês com chicotes e forçando vocês a trabalhar 20 horas por dia. Tá bom, beleza. O Egito tinha um engenho, mas era horrível. Mas eles esqueceram disso. E você escolhe familiaridade em vez de liberdade. Queríamos estar no Egito, com panelas enormes de proteína. A seção de carne do Egito, do restaurante Golden Corral. Panelas de carne, toda a comida que queríamos. Um buffet, $7,99. Eles amam o Egito agora. Eles deram barro e fizeram vocês fazerem tijolos com pouca palha, mas vocês não lembram do que eles não deram a vocês no Egito. Isso mesmo. É verdade.
Sentávamos ao redor das panelas e comíamos pão, mas vocês nos trouxeram para o deserto para fazer morrer essa multidão. As pessoas que você mais tenta ajudar geralmente se viram contra você, mas isso é um conselho de vida, não é essa a mensagem de hoje. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu vou matar geral. Se liga nisso. No início, você pensava que Deus era assim. E é assim para a maioria das pessoas. Eu estou pregando no Sul. Nos Estados Unidos temos igreja pelo país. Mas o seu primeiro conceito de Deus, se você passou pelo sistema religioso, é que Deus é... Eu sempre imagino o Rei Triton, da Pequena Sereia, fincando as coisas. E às vezes ele finca você e te cura, mas às vezes ele te finca e te dá uma diarreia, tipo assim, ele olha e... Eu tinha medo de Deus, tipo, eu não vou dizer isso, ele vai me fincar. E a gente começa a pensar em Deus dessa maneira, mas aí Jesus vem e diz, não, Deus é espírito. E também é adoração, e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Eu sou o pão da vida. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é que eu sou o provedor de vocês, eu sou o pão da vida. A gente começa imaginando Deus desse jeito, mas com o tempo a gente começa a ver que a graça é realmente muito boa. E se você é apegado ao passado, a maneira que você via Deus como alguém que só ia te punir e te manter na linha e não deixar você se divertir enquanto estiver aqui nesse planeta, se essa é a sua visão de Deus, é muito difícil para você progredir, até precisar da graça de Deus, até chegar um período em que você não pode fazer o bastante e você se depara com uma coisa que não dá para superar e você chega a um ponto da sua vida em que você não tem como consertar e você comete erros tão grandes que você acaba no chiqueiro, querendo comer o que os porcos comem e só o que você pode fazer é voltar para a casa do seu pai e você vê ele na estrada e você pensa, o tempo todo eu estava longe de você, você ficou assim, você estava esperando por mim o tempo todo, mas a gente não enxerga isso de uma vez só, é aos poucos. Então ele dá para eles, escutem, graça pela reclamação. Amém. Amém. Eles nem oram corretamente. Uau. Amém. E ele dá o que eles precisam. Amém. Eu farei chover pão do céu para vocês. É o que eu vou fazer. Deus fala, eu vou satisfazer as suas necessidades. Vou prover para vocês. E é assim que vocês vão reagir ao que eu estou fazendo. Escutem com atenção, é importante. Isso se aplica a nós. Não é exatamente a mesma coisa para nós porque isso é uma manifestação física. A maioria das maneiras que vemos a provisão de Deus através do Espírito de Cristo é pelo espiritual. O tangível é importante, mas não é nada comparado ao espiritual. Então é assim que Deus provê paz e alegria e felicidade e fé e esperança e todas as coisas que importam de verdade. As coisas que não perecem, as coisas que não ficam mofadas, as coisas que não envelhecem, as coisas que não temos que jogar fora depois de 3 meses, as coisas que duram. Ele disse, eu vou lhes dar pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Vamos repetir, necessária. Está na passagem, recolham a porção necessária para aquele dia. E com isso, eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Eu vou pô-los à prova, para ver se confiam em mim. Eu quero saber se confiam em mim. Vocês confiam em mim o bastante para crer que eu sou o bastante? E vocês acreditam que se eu sou o bastante, vocês também são? Amém. Amém. Porque se eu estou em você e eu sou seu Deus, e eu criei você, e coloquei você numa situação, eu nunca colocaria você numa situação para a qual eu não te fiz suficiente. Amém, Senhor. Grita se é a sua palavra, eu vou te dar 1 minuto. E então ele disse, no 6º dia, enquanto eles se preparam para o sábado, eles trarão para ser preparado, e vai ser o dobro do que recolheram nos outros dias, para eles não terem que trabalhar no sábado. Mas foi um sistema que eles criaram, onde era tipo, pega o que precisa para hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pode vir, o Senhor vai estar no céu como na terra. Nos dá semana que vem o pão de cada dia. Nos dá mês passado o pão de cada dia. Pode ser 2 coisas. Pode ser o seu apego ao passado, que faz você lembrar do que comia no Egito, ou pode ser a sua fixação no futuro. É a segunda coisa, que te impede de receber a provisão de Deus agora.
Queria estar no Egito. Lá a gente tinha. Viram? E aí, quando o Messias vem, aí ele vai. Aí, lá atrás, no futuro, um dia, lá atrás, no futuro. A provisão nunca tá atrás, nem na frente. Ela tá aqui e agora. A provisão tá sempre aqui. O pão tá sempre aqui. E o que torna o pão suficiente é quem toca nele. O que fez o pão se multiplicar foi quando colocaram nas mãos de Jesus. Tá vendo? Esse é o princípio. É a sua proximidade da presença de Cristo que se torna a sua provisão para os desafios que você encara. Então, se você ficar perto dele, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja num erro, mesmo que seja insuperável, mesmo que não saiba como, se você ficar perto de Cristo, o seu pão vai ser abençoado e vai ser suficiente, e ele vai durar, e vai ter 12 cestos cheios de sobras. Ele é o pão da vida. Quando eles montaram o tabernáculo, eles fizeram uma mesa de madeira de acácia, revestida de ouro. A madeira de acácia é a humanidade, o ouro é a divindade. Eles puseram 12 pães, 6 pães de cada lado, para representar a aliança que Deus tinha com seu povo. 12 pães, 12 tribos, 12 discípulos, 12 cestos cheios de sobras. Mas eles não estavam no Santo dos Santos, eles só estavam perto dele. Eles estavam do lado de fora desse lugar, era chamado a mesa do pão da proposição. O pão da presença. Presença. O pão da presença. Quando ele entrou no templo, era só pão. Mas quando ficou perto o bastante do Santo dos Santos, onde havia a presença de Deus, ele virou abençoado. Quanto mais perto ele ficou da presença de Deus, menos comum ele era. Quando ele entrou, ele era só um pão, mas quando chegou perto bastante do Santo dos Santos, onde está a presença de Javé, eu tô tentando dizer que você não precisa ser suficiente. Você só precisa chegar perto o suficiente daquele que é mais que suficiente. E eu declaro que o meu Deus vai prover todas as suas necessidades. Não uma ou duas, não um dia dessa semana, mas sim aqui e agora. Ele é o pão da vida. Eu quero ouvir o meu órgão. Aqui e agora. Aqui está o pão. Foi o que Jesus disse. Aqui está o pão. Eu quero ouvir. Aqui está o pão. Não é amanhã. Você não pode ir para a batalha de amanhã com a força de hoje. Você está desperdiçando a graça de hoje tentando ir para as batalhas de amanhã. A gente estava falando alguma coisa ontem, ela disse, para. Ela disse, tem larvas no meu maná. Eu vou mostrar isso. Vocês vão dizer que coisa esquisita. É assim que vocês conversam? Isso é assunto na casa dos Furtick? Na verdade é assim. Porque quando eu prego, o que eu ouço é... cara... O passado... eu tinha tantos amigos, mas agora eles não... Você tem que viver o Egito. Deus pode te dar outros amigos. Deus pode trazer amigos dessa vez que vão pagar a conta. É isso aí! Sei lá. Mas é que, quando se está no deserto, você tem que confiar e não se apegar ao passado. E, por favor, não largue o emprego por causa dessa mensagem. Eu odeio isso. Todo mundo ouve o que quer ouvir. Eu tô falando do paradigma do passado. Pensando no Egito, onde eles te dão comida. E Deus diz que vai fazer assim, eu vou fazer chover pão do céu. E aconteceu. Ele falou para Moisés que ia fazer isso. E ele fez. Primeiro ele deu a eles carne na noite, para eles lembrarem do Egito e disse, eu não vou mais fazer isso. De agora em diante, nos próximos 39 anos, vocês vão comer isso. Quando Deus muda a forma da provisão, o nosso primeiro instinto é sempre de resistir, porque a gente não reconhece. Quando Deus começa a fazer coisas novas na sua vida, primeiro parece um problema, mas você não reconhece que é, na verdade, um treinamento. Manda a multidão embora. Não tem como cuidar deles.
Isso é muito diferente. Então eles acordam. Vamos para o versículo 13, eu acho que já é o suficiente. Ao entardecer, vieram codornizes que cobriram o acampamento e de manhã tinha uma camada de orvalho ao redor. Traz a minha caixa enquanto eu leio o próximo. Depois que o orvalho secou, a Bíblia diz, flocos finos, semelhantes à geada, apareceram sobre a superfície do deserto. Eu nunca vi maná, mas aqui diz flocos finos, semelhantes à geada. Eu fiquei só imaginando. Eu nunca comi maná, mas diz flocos finos, semelhantes à geada. Fala como na propaganda, é ótimo. Por favor, pode filmar aqui? E todo mundo pensou, eu nunca vi isso antes. Não é como no Egito, né? No Egito a gente tinha vale alimentação. Isso mesmo. Mas, às vezes a gente não sabe receber uma coisa que Deus está dando. Porque se você nunca viu, é difícil receber. Amém. Já se perguntou por que você se sabota às vezes quando começa a se dar bem em alguma coisa? É verdade. Porque quando a frustração e o fracasso são familiares, você vai recriá-los. Sem nem saber que está recriando. Às vezes a gente acaba se cercando de pessoas que nos tratam mal, porque ser maltratado pra gente é emocionalmente familiar. E quando alguém te trata bem, você desconfia. O que ele quer? Por exemplo, eu tenho dificuldade em acreditar que as pessoas podem gostar de mim. É difícil pra mim acreditar porque em algum momento da minha vida eu pensei, se eu pregar legal, ou, sabe, se eu puder gerar emprego, tipo, eu tenho membros da equipe pelos quais eu sou responsável, então tem esse sentimento de que você começa a achar que é o pão depois de um tempo. Uau, amém. E começa a pensar que se não fosse pelo que você faz, quando alguém tenta gostar de você do jeito que você é, você pensa, não sei, é próximo demais. E olha só, quando o pão que Deus queria prover desceu do céu e caiu do céu e cobriu o chão, olha a reação dos israelitas quando eles viram, versículo 15. Perguntaram uns aos outros, que é isso? Eles não sabiam do que se tratava, porque nunca tinham visto. Alguns aqui estão resistindo ao recurso que Deus está mandando para suas vidas, nesse momento, porque não reconhecem como a presença dele e a provisão dele. Alguns de nós agora têm o que estão pedindo para Deus de uma maneira que não reconhecem e que está bem na nossa frente. E o truque é o seguinte, Deus vai te dar hoje o seu pão diário. Amém. Não o deles, no Egito. Não depois, quando o Messias veio. Mas aqui está o pão. Eu sou o pão. O pão da presença é esse. Deus me dá a graça nesse momento. Sabe, se eu tentar voltar ao meu erro primitivo, eu não vou ter. Se eu tentar avançar para o meu futuro e eu me fixar nisso e tentar planejar tudo, eu não vou ter. Mas o pão está aqui. Essa é a frase, o pão está aqui. Vamos repetir, o pão está aqui. Olha para quem está do lado e diz, o pão está aqui. Então você aponta para a provisão e pergunta, o que é isso? Na verdade, o motivo do nome maná é porque em hebreu, maná tem dois sentidos. Um deles é, o que é isso? E também significa, o que é. Então, eles não sabiam como chamar, porque era novo. Quando Deus faz algo novo na sua vida, no início você não sabe do que chamar, nem como receber. E o que te impede de receber, às vezes, é o seu passado. E às vezes é o seu futuro. Então deram o nome de maná. O que é? É o que é. O que é isso? Eu não sei. É o que é. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que eu sou. Então, seja o que for, eu sou. Tá no meio daquilo, resolvendo tudo por um propósito que tá além da minha perspectiva humana. Aqui está o pão. Está sentindo? Aqui está o pão.
E alguns se achavam mais espertos que Deus, sabe? Porque a Bíblia diz, quando viram, mesmo sem reconhecer, quando Moisés falou com eles, ele explicou: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar. É o poder do suficiente. Cada um vai recolher o quanto precisar. 1 jarro, 2 litros, para cada pessoa da sua tenda. E os israelitas fizeram como lhe fora dito. O pão de cada dia nos dai hoje. Alguns recolheram mais, outros menos, e, quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. Eu gosto disso. Não é demais, é o suficiente. Eu sou o pão da vida. Não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Era o suficiente. É o suficiente. Quero ouvir, é o suficiente. Pode confessar, diga que é o suficiente. Em todas as áreas da sua vida nas quais o inimigo tem falado demais ou não o bastante, eu quero que você olhe para o que Deus plantou na forma da graça dele e na provisão dele nessa fase da sua vida e declare: é o suficiente. Ele basta. Eu sou o suficiente. É suficiente. Ele basta. Eu sou o suficiente. Fala para quem está do lado: é o suficiente. Ele basta. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente porque ele é suficiente. E se ele é suficiente, eu também já é o suficiente. Não é demais, não é pouco, é o suficiente. Mas alguns israelitas, alguns deles, olhem o versículo 19, ninguém deve guardar nada para amanhã. Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã. Olha o que aconteceu de manhã. Na manhã seguinte, como eles não confiavam que Deus ia dar o suficiente para o dia, o maná criou bicho. Porque a presença e a provisão de Deus é sempre para hoje. O seu estresse, a sua úlcera, a sua insônia, grande parte é porque você está deixando criar bicho no seu maná. E olha o que acontece. O Roberto vira para a Júlia e diz: o Moisés disse que vai ter mais amanhã, mas é só para garantir. Coloca um pouquinho mais aí no seu bolso, tá? Só para garantir. Sabe, dá para comer tudo hoje, porque a gente nunca viu isso. E é difícil acreditar que vai ter o suficiente para amanhã. Mas é exatamente assim que funciona a fé. Estão vendo? É exatamente assim que funciona a fé. É lidar com o hoje e confiar no amanhã. Força para hoje, esperança para amanhã. Bênçãos, todas minhas, com 10.000 do lado. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs. Quando eu acordar amanhã, vai ter maná. Quando eu acordar na terça, vai ter mais. Quando eu acordar na quarta, na minha fraqueza ele é forte. Quando eu acordar na quinta, ele vai me apoiar. Quando eu acordar na sexta, ele vai lutar por mim. E eu posso descansar no sábado, porque ele é o pão. E eu afasto o espírito do não é suficiente da sua vida hoje. Eu afasto o espírito do não posso e nunca vou poder. Eu afasto esse espírito em nome de Jesus. Aqui está o pão. Aqui está o pão. E ele te dá agora a oportunidade de confiar nele, num outro nível, e de descobrir quem ele é, mais uma vez. Ele não muda. É só uma experiência num lugar de deserto. E quando Lázaro morre, e você se pergunta por que Deus deixa alguém morrer que você ama, e você vê ele aparecer e chamar Lázaro para fora do túmulo, porque você já sabia que ele curava, mas agora ele quer mostrar que é a ressurreição. Você entende que tudo na sua vida é planejado para te mostrar não só quem é Deus, mas quem você é nele. A razão de ele nos deixar precisar de coisas
é para a gente não se confundir sobre de onde vem o nosso socorro. O motivo de Ele querer que você recolha todas as manhãs. Aqueles planinhos que você faz antes de dormir, aquelas coisas que você rabisca sobre e se isso, e se aquilo. Tem coisas que vão estragar a sua vida, vão te pegar desprevenido de qualquer jeito. Então orem. Louvem a Deus na dificuldade. Não podem guardar o maná para amanhã. Não podem mais comer no Egito. É um novo lugar, é um período novo. Deus deu o que vocês precisam para a situação em que vocês estão. Aqui está o pão. Aqui está o pão. A todo momento eu procuro ele. Ah, tá aqui o pão. Lá vou eu, saio pensando sobre... Tá aqui o pão. Lá vou eu de novo, revivendo os 5 minutos atrás, 5 meses atrás, 5... Não. Aqui está o pão. Alguém diz, está aqui o pão. Quando eu colocar essa mensagem na internet, o título vai ser prazo de validade, mas a mensagem verdadeira é, aqui está o pão. Parem de tentar comer coisas que estragam. Parem de pensar coisas que você aumenta. Para de descer ao nível que você estava. Aqui está o pão. O pão da presença. Todos de pé, quero orar pelas pessoas. Ah, como eu quero que recebam esse recado. Não quero que mastiguem, não quero que engulam, tem que digerir. Quero que vá ao mais profundo e fortaleça vocês. Aqui está o pão. A presença de Deus está em todo lugar, só leva tempo para perceber. Ele sempre está lá, mas você só está começando a ver ele agora. Está começando a ver que ele estava lá na decepção. Ele estava lá na sua infância. Você vê ele agora, mas sempre esteve lá. Lembra quando eles estavam no caminho de Emaús? Eles perguntaram, aí, quem é você? E ele não falou. Ele tinha ressuscitado dos mortos, Lucas 24, e diz que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Até que ele fez uma coisa, com o pão. Quando ele partiu, eles o viram. Ele é o que segurava. E é do que vocês precisam. Ele não tem o que precisamos, ele é o que precisamos. É aquela coisa dentro de você que não te deixa desistir. É aquela coisa invisível aquela graça maravilhosa, sem nome, que transforma coisas horríveis como a cruz em uma ressurreição triunfal. Ele é o pão. E ele está provendo para você agora. Você pode não ver, porque parece diferente do que você está acostumado. Pega o que você precisa. Pega das pessoas que estão na sua vida. Eu sei que às vezes você fica solitário, eu também. Mas você é o pastor, tem muita gente. Fala sério. É diferente falar para pessoas e estar com as pessoas. Todo mundo fica sozinho. Mas aqui está o pão. Aqui está o pão. Pai, dentro das minhas possibilidades, eu parti o pão hoje. Você é o pão, não eu. Sabe do que eles precisam e eu não. Espírito Santo, eu peço que faça aquela coisa sobrenatural que eu já vi você fazer tantas vezes que perdi a conta. Que você pega o que foi dito e transforma exatamente no que cada pessoa precisava ouvir. Tanto faz o meio que estão vendo, o acampamento onde eles estão, faz disso o pão de que eles precisam nesse período. Então, se eles estão lidando com pressão nova por sucesso, seja o pão. Se eles estão lidando com o fracasso ou a rejeição, seja o pão. Dê o alimento que eles precisam nesse período em que estão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Sagrado seja o seu nome. Santo é o seu nome. Conforme o nosso pão se aproxima da sua presença, que ele se multiplique. Que ele se multiplique em suas mãos. Nos dê, no dia de hoje, nesse momento, nesse segundo, esse pão. O pão de cada dia. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na IFAM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.